Olá, boa tarde, tudo bem? Voltei então para dar continuidade àquele estudo que a gente estava fazendo ali sobre o Sermão da Montanha, né? Que a gente começou falando sobre os pobres em espírito, e eu te convido a ver esse vídeo caso você não tenha visto ou tenha acontecido alguma coisa que te impossibilitou de ver. Bom, agora eu vou falar do versículo 4, que é: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Certo? A segunda bem-aventurança pode não parecer, mas ela tem total correlação com a primeira. Ou pode parecer, né? De repente, para você é óbvio, você fala Vitória, para mim é óbvio, enfim. Mas eu queria falar isso, que a gente chora, né, nesse contexto da bem-aventurança por algo. Às vezes a gente fala assim, né? Muitas vezes quando alguém tá sofrendo por alguma coisa, a gente fala: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Isso não deixa de ser mentira. É óbvio que quando estamos passando por momentos tristes, quando choramos, nós podemos sim encontrar consolo em Deus. Isso é óbvio. Mas não é exatamente isso que está falando nesse versículo. Este algo pelo qual nós estamos chorando, aqui nesse caso do Sermão da Montanha, é porque estamos chorando em razão da nossa condição pecaminosa, do reconhecimento dessa condição. Faça o Senhor. Essa dor, sabe essa dor que precede a nossa mudança de vida, a reaproximação com Deus? É exatamente sobre isso que ele está falando. Enfim, mas você já se perguntou algum dia, para pensar, por que nós sentimos dor? Porque quando a gente põe uma mão numa chapa muito quente, ou até quando a gente quebra uma perna jogando futebol, a gente chora, a gente grita um monte. Ou melhor ainda, querer fazer mais, instigar mais. Você já pensou na dor como algo bom? Ah, eu queria só falar que meu filho tá aqui, gente. Então, é isso, tá? Eu vou ter que continuar com ele, porque senão eu não gravo. Enfim. Bem, você tem que se comportar, cara. Esse. Esse do... Não, esse é do papai, tá bom? Depois eu mostro pra você. Enfim. Já pensou na dor como algo bom? Eu já me peguei pensando que seria muito melhor a vida se eu não sentisse dor nenhuma. Mas eu queria falar que esse pensamento é bem perigoso. Existe uma desordem no sistema nervoso autônomo chamada síndrome de Riley-Lee, que consiste basicamente na ausência de sensibilidade da pele. Então, a pessoa não sente nada. Sabe quando você aperta, dá um beliscão? Isso que você sente, essa dor, é porque você tem uma sensibilidade na superfície do seu corpo, da sua pele. Essa pessoa não tem. Ou seja, a pessoa não identifica nenhum tipo de lesão. Às vezes ela corta, às vezes aperta, belisca. E ela não sente dor, então ela não sabe que passou por aquela lesão. Esse tipo de pessoa, ela pode, tipo, pisar num prego, passar sobre brasa quente, coisa do tipo. E suave, ela não sente nada, entendeu? Mas você já parou pra pensar, então, que isso é uma coisa terrível? Consegue perceber que é terrível não sentir dor? Uma pessoa que não sente dor, como essa que eu citei, ela pode colocar a sua vida literalmente em risco. Porque a dor é o sinal de que tem alguma coisa errada acontecendo. Se a gente não sente dor, nós que não temos essa condição, certo? É porque tá tudo ok, vamos por assim, né? Agora, a dor, quando ela vem, quando a gente fica doente, por exemplo, a gente começa a sentir dor e a gente percebe que tem alguma coisa errada. Por exemplo, eu peguei uma infecção de estômago, alguma coisa dessas punk, assim. Você começa sentindo dor e aí você percebe que tem alguma coisa errada. Se você não sentir dor, as coisas podem se agravar muito e sem você perceber, e você pode perder o controle sobre isso. Na vida espiritual não é diferente. Em Efésios 4,19, Paulo diz, né, aquela comunidade que estava se parecendo muito com os gentios. Eles estavam agindo como se eles não fossem cristãos. Então ele diz: os quais eles, né, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Quer dizer, ele está falando de pessoas que não são crentes e está falando que a igreja de Éfeso está agindo exatamente como essas pessoas. Veja que é isso que a insensibilidade causa. O coração insensível às coisas de Deus consegue fazer as coisas mais atrozes possíveis, certo? Isso é uma coisa que é óbvio. E ele nem se dá conta disso. Então, é terrível mesmo a insensibilidade. Por isso que bem-aventurados os que choram. É feliz aquele que chora, porque ele ainda tem essa sensibilidade. Certo?
Não necessariamente, eu gostaria de mencionar isso, o choro que fala no versículo é literal, as lágrimas caindo. Mas ele está se referindo, na verdade, ao fato de nos entristecermos quando desobedecemos ao Senhor, porque nós sabemos que não é este o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Esse é o chorar, é a tristeza, o sofrimento decorrente do nosso pecado, nossa desobediência para com Deus, certo? Enfim, considerando tudo isso que eu falei, quando você percebe que pecou, qual é a postura que você adota? Você pode trilhar dois caminhos e nós todos geralmente trilhamos dois caminhos. Ou o caminho da indiferença, ou o caminho do desespero. Eu falei muito sobre o caminho da indiferença, da insensibilidade. Que é mais ou menos o quê? Você peca ou você faz alguma coisa que você sabe que tá errado. Aí você fala assim, não importa, dane-se. Não foi tanta coisa, não foi grande coisa. Todo mundo erra. E se você é confrontado falando, não, mas Jesus não faria isso, o que você fala? Mas só Jesus foi Jesus. Eu não sou Jesus, certo? Ninguém é Jesus, ninguém é como Jesus. Então você está sendo indiferente. E se você se identifica com essa pessoa, eu gostaria de te alertar. Cuidado! A indiferença pode nos levar, pouco a pouco, para longe de Deus. E é justamente pelos motivos que eu já disse anteriormente. Ela indica que existe uma falta de sensibilidade que não deveria existir. E se você identifica isso na sua vida, ore para que Deus alinhe seu coração, busque incessantemente a palavra de Deus e até mesmo, se possível, e na verdade é isso que pode ajudar melhor ainda, a ajuda do seu próximo, a ajuda do seu irmão de igreja, e ele pode te ajudar com essa questão da insensibilidade, se é isso que você nota no seu coração. Mas, em contrapartida, existe o crente que se desespera. Se ele peca, é como se Deus não amasse mais. Ele acredita piamente que não é digno de perdão, ele já começa a agir, fala, bom, então não tem como ser perdoado e tal. Quem nunca passou por isso, né? Tem aquele tipo de filho que, querendo tanto a aprovação dos pais, quando ele erra com os pais, é como se tivesse literalmente se mutilando, é uma coisa muito pesada. Por quê? Porque ele pensa que nunca mais vai ser digno do amor dos pais, né? Acontece muito, não sei se hoje em dia, mas acontecia muito isso, assim, era muito comum, certo? Bom, se você se identifica com esse, eu gostaria de te lembrar a parábola do filho pródigo. Existe um homem com 2 filhos, certo? Eu vou dar um resuminho aqui só pra você. E um deles, o mais novo, ele pediu a sua parte da herança e decidiu sair de casa para viver como ele acreditava ser melhor. Ele gastou todo o dinheiro de forma irresponsável. Isso é uma parte que quase todo mundo sabe sobre essa parábola. E ele acabou indo pro fundo do poço. E lembrando do seu pai, foi quando ele decidiu então voltar. Em Lucas 15, 17 e 20 diz: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. Veja bem, você que se identifica com o crente desesperado, que acha que nunca mais será perdoado, a parábola do filho pródigo nos ensina que ainda que nós pequemos contra Deus, Ele está de braços abertos, esperando a gente de volta. Sim, a bem-aventurança é, acima de tudo, o fato de que há um Deus perdoador. Por isso que os que choram serão consolados. É por essas razões que eu te convido a se humilhar perante Deus, reconhecendo que de fato você peca, certo? Eu também peco. Pois Deus nos ama e nos perdoará. Sim, Ele nos perdoará. Não se preocupe com isso. Pois Ele não espera que nós resolvamos o problema do pecado sozinhos. É Ele quem tem a solução para o pecado. E é só Ele quem nos capacita para lutar contra ele, tá certo? Que Deus te abençoe nesse dia. E o bem foi muito camarada com a gente.